Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os cuidados de Jesus, nos leva a que nos detenhamos em algumas reflexões sobre as chamadas legiões do mal, baseado num texto de Marcos, em que Jesus pergunta a um espírito ou a um grupo deles: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, o termo legião, ao tempo de Jesus, era uma referência aos soldados romanos que permaneciam nas terras dominadas por Roma e que, nesse momento, subjugavam toda a nação judaica. E cada legião compunha-se de 6.000 homens. Então, essa palavra legião passou a ter o sentido de muitos e representa a maioria de pessoas, de mentes que personificam as intenções inferiores e criminosas. E esse texto, então, de Marcos, ele conta que Jesus, chegado à outra margem do lago da Galileia, ele saindo do barco, vê que vem ao seu encontro um homem subjugado por um espírito perverso que o afronta, desqualifica o mestre, que carinhosamente pergunta qual é o seu nome, ao que ele responde que o nome dele era Legião, porque eram muitos. Os discípulos não entenderam a expressão simbólica. E ainda hoje, muitos de nós não percebemos o que está contido, não saímos da história, do texto, não adentramos ao campo do espírito. E exatamente o texto vem nos chamar a atenção para a quantidade e a qualidade de espíritos inferiores, mal sim, que normalmente pululam em torno da Terra, consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, sendo que a ação malfazeja deles é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê envolta. E os evangelhos registram, por exemplo, que Maria Madalena era assediada por uma legião composta por espíritos malvados, bem como a atuação deles sobre Herodes, Caifás, Herodíades, Pilatos, bem como uma série de outros acontecimentos que vão culminar na crucificação de Jesus. E aí, então, esses espíritos que compõem essas chamadas legiões são espíritos endurecidos, perseguidores implacáveis, vingadores, que não se demovem de suas intenções com facilidade. Normalmente eles estão vinculados, detidos nos tempos de passado, cultivam uma mágoa, um ódio, e eles se mantêm ligados a situações, a pessoas, instituições, com as quais eles têm um único objetivo: destruir, fazer sofrer e dominar. Então, nós vamos aí entender que a presença desses espíritos, dessas legiões, por assim dizer, é muito fácil que esteja ou que nós estejamos no meio delas, toda vez que não trabalharmos as nossas inferioridades, toda vez que nós não enfrentarmos as sombras que ainda trazemos e, de certa forma, se encontram enquistadas da nossa personalidade, que nos aprisionam toda vez que eu tenho certeza de que eu não vou conseguir vencer, fazer o melhor, toda vez que eu não trabalho comigo. Então, essa legião, por assim dizer, é possível que esteja ao meu lado, ou que eu esteja dentro delas,
no sentido de que deixe tudo como está, no sentido de que não tente melhorar nada, de que eu não tenha compaixão por mim mesmo, que eu me compraz até em habitar essas regiões inferiores. Então, lembremos-nos, por assim dizer, que jamais o homem é indefeso. As tendências de cada um se exteriorizam em ondas que nos sustentam, vitalizam ou deprimem. Mesmo que o mal, o convite seja assim externo e muito intenso, nada acontecerá se o meu sentimento pessoal não se afine com eles. Cada um pode verificar em si o teor das inferioridades que ainda traz pela natureza das coisas e situações pelas quais se sente atraído, com as quais se compraz. Se cada um quiser se avaliar e descobrir em que legião está vinculado, basta analisar a essência daquilo que o atrai no campo das horas. E nesse sentido, ele encontrará então exércitos pessimistas, desalentados, nada a fazer, que não compreendem trabalho, confiança, fé e que usam exatamente essas expressões todas negativas para que o campo interno de cada um se feche e não se reeduque. E aí, conhecer tudo isso é um meio de nos alertar para que trabalhemos no sentido da nossa redenção pessoal e também na alheia, porque todas as vezes que nós compreendermos e mudarmos, nós estaremos exteriorizando essas energias que poderão, sim, envolver esses companheiros tão necessitados que estão detidos muitas vezes por não terem nunca visto algo como possibilidade de sair. Então, tomando consciência das nossas imperfeições, nós fazemos parte de uma legião. E nessa consciência, ao nos trabalharmos para sair dela, estamos mudando a nossa rota e, quem sabe, também influenciando os pensamentos, os sentimentos desses companheiros detidos na formação dessas legiões. Então, o convite é que nós abandonemos a legião no seu sentido figurado, nos tornemos individualidades a serviço de Jesus. E nós paramos aqui até o nosso próximo episódio e que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.